O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está ali ou está aqui, porque o reino de Deus está no meio de vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, existe uma série de livros, além de outros trechos no interior de muitos outros, mas existe uma série de 7 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes ou Coelet, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico ou Sirácida, que são chamados livros sapienciais. São muito diferentes uns dos outros, né? Porque o livro dos Salmos, que talvez seja o mais conhecido de todos, é um livro que trata da oração. E nós cristãos adotamos os Salmos direto, de modo que, por exemplo, na liturgia das horas, nós somos convidados a rezar dezenas de salmos todas as semanas. E em toda celebração eucarística também nós temos o chamado Salmo responsorial. O livro de Jó é bastante conhecido porque trata da figura do justo sofredor, do inocente sofredor, e abre um leque bastante amplo sobre a questão do sentido do sofrimento. O livro do Cântico dos Cânticos, ou os Cantares de Salomão, como às vezes ele é chamado, é a história do amor humano, de um amor de uma jovem por um rapaz, e amor recíproco, né, de um pelo outro, e que ganhou grande espaço na mística cristã, como sendo uma espécie de metáfora da vida da alma que se relaciona com o seu amado, que é o próprio Deus. Nós hoje tivemos uma leitura do livro da sabedoria. Já há alguns dias nós estamos lendo passagens do livro da sabedoria. Sapienciais quer dizer relativos à sapiência ou relativos à sabedoria. Sabedoria na Bíblia não é um conceito intelectual. O sábio não é aquele que tem a inteligência desenvolvida e por causa disso se torna um grande pesquisador, um grande estudioso. Pode ser que esses grandes estudiosos também sejam sábios, no sentido bíblico, mas não necessariamente. A sabedoria bíblica, ela é eminentemente prática. E é interessante que na leitura de hoje, nós já podemos constatar um processo muito interessante no Antigo Testamento, porque existe uma verdadeira personificação, tanto da palavra de Deus, quanto da sabedoria. É comum a gente termos passagens, a sabedoria que oferece um banquete, a sabedoria que oferece uma festa, a sabedoria que convida
Assim também a palavra vai sendo aos poucos personificada, né? A palavra vem até Jerusalém, a palavra vem até Israel. A minha palavra não volta a mim sem ter cumprido a sua missão. É uma espécie de artifício que o autor bíblico usa, de que o autor bíblico se serve, para salvaguardar ao mesmo tempo a absoluta transcendência de Deus. Deus é o totalmente outro, Deus está além da criação, além do mundo criado, e, no entanto, é um Deus próximo, é um Deus que faz aliança. É como aquelas expressões aparentemente contraditórias, por exemplo, no livro do Êxodo, em que às vezes se fala que Moisés falava com Deus como um amigo, face a face, mas existe também logo aquele sobressalto do próprio autor bíblico, que quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus diz, a minha face ninguém pode ver, eu vou te esconder aqui, quando eu passar você vai me ver pelas costas. Naturalmente, são formas humanas de falar daquilo que não se consegue dizer. E na primeira leitura nós temos a personificação da sabedoria. Tanto a personificação da sabedoria quanto a personificação da palavra vão ser muito importantes no Novo Testamento, já que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Portanto, a palavra de Deus é alguém, não é simplesmente um conjunto de sílabas, um conjunto de expressões através das quais Deus se comunica, mas a palavra de Deus é alguém, é o Filho que se fez um de nós. E aqui a sabedoria também recebe um verdadeiro elogio, dizendo que na sabedoria há um espírito inteligente, santo. Vejam já uma espécie de junção entre a sabedoria e um espírito que é santo. Isso será muito mais claro no cristianismo, né? De modo que a figura do Espírito Santo, que vai aparecer cada vez mais nos profetas, sobretudo Ezequiel, o profeta Joel, que vai anunciar o derramamento do Espírito sobre toda a carne no fim dos tempos. Então, todo esse processo de revelação, inclusive da Santíssima Trindade, ele vem sendo preparado no Antigo Testamento por esses vários movimentos. Então, vejam, na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem. A sabedoria é um sopro do poder de Deus. A palavra sopro, ela é a mesma palavra usada para espírito, né? Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus, imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode, permanecendo imóvel, renova tudo. E comunicando-se às almas santas, de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Esses livros todos sapienciais merecem uma visita talvez um pouquinho mais acurada, uma vez que normalmente eles são um pouco esquecidos nos nossos círculos bíblicos, nas nossas reflexões. Quanto ao Evangelho, nós estamos nos aproximando já do final do ano litúrgico. Acho que todos sabem que o ano novo na liturgia não coincide com o 1º de janeiro, né? Ele começa, na realidade, na segunda-feira, depois do domingo de Cristo Rei. O domingo de Cristo Rei é o último domingo do tempo comum. Não, desculpem, aquela é a última semana do tempo comum. Com o 1º domingo do Advento começa o novo ano litúrgico. Então, no domingo de Cristo Rei, nós temos a celebração da vitória definitiva de Jesus sobre o bem, sobre o mal, sobre a morte, né? É a sua entronização como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na medida em que nós vamos nos aproximando da festa de Cristo Rei, nós vamos ver como a liturgia vai trazendo passagens do Evangelho que falam justamente
do final dos tempos, que fala justamente daquilo que nós chamamos de a escatologia, as coisas finais. E aqui nós temos um pouco já dessa realidade, porque Jesus recebe a pergunta sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. É preciso perceber, pensar o que estava na cabeça de quem perguntava, porque certamente ainda nos tempos de Jesus o que mais se esperava era um reinado de Deus em que ele viria com poder para renovar todas as coisas, e na cabeça, inclusive de muitos dos discípulos, isso fica muito claro no Evangelho, por exemplo, de São Marcos, era o Messias que vinha para expulsar todos os inimigos do povo de Deus, no caso os romanos, e instaurar de novo uma espécie de teocracia na terra. E Jesus, aqui no Evangelho de São Lucas, ele vai, em primeiro lugar, dizer que o reino de Deus já está no meio de vós. Então, na realidade, nós já podemos dizer que vivemos em tempos em que o reino de Deus está em nós. O Concílio Vaticano II diz que a igreja é o reino de Deus em semente, em germe. Ainda não é o reino definitivo. Mas Jesus alerta para os falsos messianismos e dizendo, aonde está o Cristo? Ele está ali, está lá. Não é para seguir essa gente. E aí Jesus vai dizendo, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. É preciso estar muito atentos em várias passagens. São Paulo é muito claro nisso, São João é muito claro nisso, o Apocalipse é muito claro. Surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos messias que farão grandes prodígios e que, se possível for, até os eleitos enganariam. Por ora fica para nós essa dupla vertente da escatologia. A escatologia final, que refere-se às coisas que vão acontecer nos últimos tempos, quando Deus será tudo em todos. E a escatologia já realizada, que é aquela que acontece na nossa vida, e da qual São Paulo fala também. Se já ressuscitastes com Cristo, vivei com ressuscitados. Costumo dizer no período da Páscoa, é viver com cara e espírito de ressuscitados.